Fala galera, tudo bem? É o seguinte, hoje eu tô aqui porque eu sei de uma dificuldade que muita gente tem em colocar as ideias que a gente tem, transformar essas ideias nos posts. Às vezes a ideia do conteúdo, a ideia do assunto, a ideia do que falar, né, de como abordar, o que abordar, ela sai às vezes muito fácil da nossa cabeça, né? Ela está na nossa cabeça ali, ela aparece muito fácil. Mas o fato de concretizar, né, de transformar aquela ideia num post, às vezes é complicado. E é complicado muitas vezes por não conhecer as ferramentas que a gente tem à disposição para isso, né? E eu quero passar para você uma sequência de ferramentas que eu acho muito importantes, são as ferramentas que eu uso, são todas ferramentas que você tem uma... São cuidados e ferramentas, na verdade, né? E tudo isso é gratuito, tá? Com todas as ferramentas que eu vou passar para você, dá para você trabalhar de forma gratuita. Tem, lógico, opções pagas e que podem facilitar a sua vida, com certeza. Mas se você quiser começar para ver, para sentir se você tem essa ideia, né? Se você tem essa facilidade com a ferramenta, se você gosta dessa ferramenta ou não, dá para você usar a versão free durante um tempo e beleza, né? Muitos softwares têm inclusive versão free ilimitada, né? Você pode usar ele durante o tempo que você quiser sem precisar pagar. Lógico, você vai ter acesso a bem menos biblioteca das coisas, mas a gente vai chegar lá, eu já vou explicar para vocês o que eu acho, se eu acho que vale a pena ou não passar para essa versão paga ou continuar na versão free de cada um dessas 7 dicas aí que eu vou te dar no dia de hoje, certo? Então a primeira coisa que você tem que pensar, né, a primeira coisa que você tem que ter depois que você tem a ideia do seu post é a plataforma em qual você vai fazer ele, né, no qual você vai fazer seu post, qual plataforma você vai trabalhar. Existem vários softwares no mercado. Se você, por exemplo, já está acostumado a trabalhar com Photoshop, existe dentro da Adobe uma linha, né, o Adobe Illustrator, ele serve inclusive para fazer esse tipo de post, ele tem essas funcionalidades, né, mas eu particularmente uso o Canva, tá? Não é um public post do Canva, inclusive, para deixar bem claro, não ganho nada, né? Se o Canva quiser patrocinar, não vou negar que eu vou aceitar, mas eu uso o Canva e eu gostei muito do Canva já desde a versão free, tá? Como eu não conhecia, eu comecei a fazer os posts usando a versão free, comecei a ver tudo que tinha, todo o acesso que eu tinha de ferramentas. Então lá ele tem já templates de diversos formatos, então tem template para story, tem template para post do Facebook, tem template para post do Instagram, tem template para capa de Facebook, para capa de YouTube, para todo tipo de comemoração, tem para carta comemorativa, já tem alguns templates de cartas comemorativas para eventos específicos, né, de posts comemorativos para eventos específicos. Então ele facilita muito, ele tem uma boa biblioteca de fontes, ele tem uma boa biblioteca de imagens, isso eu estou falando dentro do free mesmo, tá? Da versão gratuita, na qual você não precisa pagar absolutamente nada para usar. Então, se você está afim de começar a fazer seus posts, de colocar eles no papel, né? Mas num papel digital, vamos chamar assim, se você estiver afim de concretizar, de fazer eles acontecerem, uma super dica que eu te dou é começar tentando usar a versão gratuita do Canva. Você entra lá, faz seu cadastro e começa a usar. Não tem limite, você pode usar durante o tempo que for a versão gratuita, tá? Eu, particularmente, migrei para a versão paga, porque eu quero a facilidade que existe de algumas coisas que ele já tem lá. Então o banco de imagens é muito maior quando você está na versão paga, o banco de fontes também é maior, você consegue criar kits de marca, onde você vai colocar lá a sua paleta de cores, você vai colocar as suas fontes que você usa sempre, você vai colocar a sua identidade visual. Então você consegue criar kits de marca dentro que vão facilitar na hora de você elaborar os posts. Então eu elaboro os meus posts, eu já tenho lá um kit de marca com toda a minha paleta de cores que eu selecionei, com o meu logotipo, com
as fontes que eu costumo usar, as principais fontes que eu costumo usar. Se eu carregar fontes, se for, por exemplo, se eu quiser alguma fonte que não tenha no Canva, eu consigo carregar. Se eu quiser alguma imagem que não tenha no Canva, eu consigo carregar. Então eu consigo fazer upload de imagens. Não necessariamente eu preciso trabalhar só com as imagens que o próprio Canva tem. Então eu consigo subir imagens, consigo subir vídeos, consigo subir áudio. Então eu consigo trabalhar com tudo isso dentro dele. Tá? Então eu gosto muito dele por isso. Tem a forma de vídeo, agora ele tem um editor de vídeo dentro também. Então você consegue fazer edições rápidas de vídeo dentro dele. Se você tiver um vídeo muito longo, eu não aconselho você fazer essa edição de vídeo no Canva ainda. Por que eu não aconselho? Porque para subir um vídeo longo acaba demorando muito tempo. E às vezes você tendo o arquivo nas mãos ou via cabo, né, para você subir esse arquivo para o seu computador, para você fazer para transformar esse vídeo no computador mesmo, acaba sendo mais fácil de você fazer. Mas se você vai trabalhando em vídeos curtos, como Reels, se você trabalhando em vídeos curtos como Stories, e você quer fazer uma edição deles, fazer alguma coisa, inserir uma música, enfim, algo do tipo, eu aconselho super você a testar, sim, a edição de vídeos do Canva, tá? Você consegue fazer, inclusive extrapolando até desse nosso meio digital, o Canva também tem acesso para você fazer seu cartão de visita, toda a papelaria do consultório, tudo isso você consegue fazer. Ele tem templates para tudo, para o receituário, tamanho folha 3, folha A5, folha A4, a folha que você quiser você consegue fazer. Se você quiser fazer um banner, se você quiser fazer um e-book, isso é uma dica que eu já deixo agora, dica bônus aqui para vocês, inclusive. Eu tenho um e-book que eu fiz, né, fiz para mostrar quais eram os serviços que eu fazia quando eu tinha consultório, né? Quando eu estava fazendo meu consultório, eu tinha um e-book em que tinha lá todos os meus serviços para a pessoa poder acessar e olhar lá efetivamente o que tem de oferecido, né? O que eu oferecia lá de serviços, de procedimentos que eu estava fazendo, tá? Então fica aí a dica, dá para vocês fazerem, tem lá um modelinho de e-book, dá para vocês pegarem seus casos clínicos, colocarem fotos, colocarem texto, explicar o que é, para os pacientes seus que chegam no seu consultório poderem ver, tá? A segunda coisa que eu queria falar para vocês é sobre a paleta de cores, né? Eu falei para vocês que no meu kit de marca do Canva, eu tenho lá, minha segunda dica para vocês é sobre a paleta de cores. Dentro do Canva, eu ponho lá no meu kit de marca a minha paleta de cores. Então, sempre que eu vou trabalhar os posts da minha marca, né, os posts que eu estou fazendo, eu tenho acesso rápido a essa paleta de cores. Ah, mas eu não tenho uma paleta de cores. Como que eu faço? Bom, você tem várias alternativas, na verdade, mas eu vou te dar duas. Primeiro é o Canva. O próprio Canva ele tem uma biblioteca de paleta de cores, em que você pode procurar, se inspirar. Você pode procurar, por exemplo, baseado numa cor que te agrade bastante. Vamos supor que o seu consultório, ou não só que te agrade, né, mas que você de repente tem já no seu consultório identidade visual, você já definiu sua identidade visual, você tem um logotipo, você tem uma identidade de marca que usa uma cor predominante. Você pega essa cor predominante, escreve lá no Canva qual é o nome dessa cor predominante, azul, vermelho, enfim, e aí ele vai oferecer para você diversas paletas de cores que sigam esse azul, que sigam vermelho e tal. Se você quiser especificamente a cor que você já usa, você consegue com conta-gotas, você vai subir a imagem desse logotipo que você tem, com aquela ferramentinha de conta-gotas, igual você tem vários softwares, né? Ele vai lá e vai copiar qual é essa cor. Então ele copia qual é essa cor que você colocou e você vai lá e ele vai dar um código para você, vai aparecer um nomezinho daquela cor. Você pode pegar aquele nomezinho daquela cor e pedir para fazer uma paleta com aquela cor específica, tá? Então você pode fazer uma paleta seguindo já o rumo da sua própria identidade visual que você já está usando. Se você não usa o Canva, não quer usar o Canva, ou quer usar alguma outra ferramenta, existe um outro site chamado Colorspace. O Colorspace também faz basicamente a mesma coisa. Você seleciona uma cor, você põe lá, só que ele só aceita você colocar o códigozinho hexadecimal da cor, né? Toda cor tem um nomezinho hexadecimal por conta da escala de cores. É fácil você colocar no Google lá o escala hexadecimal de cores e colocar lá, você vai achar vários softwarezinhos também
que fazem, que tem esse servicinho do conta-gotas de descobrir qual que é o X, né, dessa cor. E aí se você tiver a sua cor do logotipo, você pega lá esse código dela, joga no Color Space e ele vai criar 30 paletas de cores para você, baseada nessa cor que você tem. Ah, mas eu não tenho logotipo, eu não tenho identidade visual, eu não tenho nada, estou começando agora, eu quero começar e eu não sei que cor usar. Eu quero fazer meus posts, mas eu não sei que cor usar. Ou eu não quero seguir o meu logotipo, trabalho dentro de uma clínica com outros profissionais, eu quero fazer o meu e eu não sei qual vai ser a cor que eu vou escolher. Então eu vou te dar uma dica, você entre no Google e procure lá, Psicologia das Cores. Pode clicar direto lá no Imagens do Google. E aí você vai encontrar lá várias tabelas onde tem a cor, a sensação que ela traz e inclusive exemplos de logotipos de grandes empresas que usam essa cor. Tá? Então, um exemplo, você pode procurar, por exemplo, tecnologia. Muitas empresas de tecnologia usam a cor cinza. Empresas de alimento usam amarelo, vermelho, laranja. Então, tudo isso não foi escolhido por acaso, existe um significado para isso. Tá? Por exemplo, a cor laranja é uma cor que indica para você a necessidade de tomar uma ação. Então, quando você vê muita cor laranja nas coisas, ela, na verdade, está estimulando você a tomar uma ação, a fazer uma ação. Tá? Azul traz confiança. Enfim, existe toda uma gama de significado para as cores que você pode usar. Então, se você ainda não sabe qual é a cor que você quer usar ou qual é a cor que você está pretendendo usar, faça essa busca, entre lá, veja quais são os conceitos ali das cores, né? Os significados dessas cores que mais representam aquilo que você tem como preceito do seu atendimento, da sua empresa, do seu consultório, e aí você pode, a partir dali, criar, né, uma paleta de cores dentro do Color Space, por exemplo, ou dentro do próprio Canva, usando essa identidade que você está criando, que você está querendo passar com essas cores que você está selecionando. Tá? A dica número 3 que eu te dou, a dica número 3 é a dica sobre o contraste dessas cores. Você vai escolher uma paleta de cores. As paletas de cores, normalmente, elas são formadas ou baseadas em cores homólogas, então vão ser vários tons de azul, por exemplo, ou cores complementares. E aí existem algumas combinações. Se você pegar o círculo das cores, você vai ver a cor complementar é a que está de um lado do círculo com a que está do outro lado do círculo. Tá? Então, por exemplo, a cor complementar ao azul é o amarelo, laranja. Não, elas estão de lados opostos. Então você vai ter um espectro. Você pode alguns exemplos dão inclusive como um triângulo de cores, em que você tem a cor principal e essas duas cores que são como cores dentro desse espectro que está embaixo desse círculo de cores, são cores complementares à primeira cor. Então você pode trabalhar assim. Então você vai ver que dentro desse contraste de cores que você tem que fazer, o grande goal ali, né? A grande conquista sua, né? O que você mais tem que ter noção na hora de fazer esse contraste de cores isso ficou agradável aos olhos, e não é difícil de perceber isso. Se você pegar cores muito elétricas, muito radiantes, muito vivas e colocá-las junto, chega a doer o olho de ver. Você já deve ter visto isso. Se você pegar, por exemplo, um vermelho muito vivo, um verde muito vivo, vai ficar muito ruim de você ler. Então você tem que tomar cuidado tanto com o brilho da cor, né, quanto com o contraste de cores, da diferença. Né? Se você fizer um fundo laranja e escrever em amarelo em cima, um fundo amarelo escrevendo um laranja em cima, pode ser que sejam cores que você não consiga ter uma legibilidade boa, você não consiga entender, que você não consiga visualizar aquilo direito. Tanto para a cor da fonte que você estiver escrevendo, quanto também se você pensar nas cores de design mesmo, né? Então, às vezes você vai colocar alguns elementos que estão no seu post que são elementos de design. Eles não são elementos que trazem nenhum tipo de informação, eles não trazem nenhum tipo de
de ganho de conteúdo efetivamente para aquilo que você está fazendo. Eles trazem para você um enfeite, né? Um elemento de design mesmo. E aí esse elemento de design pode acabar atrapalhando todo o seu post, porque pode trazer lá um incômodo visual para quem está olhando para ele. Tá? Então tomem cuidado com isso. A quarta dica, as fontes. Eu sei que isso é um assunto super complicado de se falar. Existem pessoas que são fãs de fontes e não trocam por nada nesse mundo, especialmente as que são fãs da tal da Comic Sans. Esqueçam ela, por favor. Ela é uma fonte que não traz nada de profissionalismo para você, tá? Ah, mas eu não posso usar então uma fonte divertida? Pode sim. Existem outras alternativas e você não precisa usar Comic Sans. Você pode usar outros tipos de fonte. Catálogos de fontes são inúmeros. Existem vários portais de fontes gratuitas na internet que você pode baixar e instalar no seu computador, instalar no Canva, e não há necessidade nenhuma de você ficar usando fontes que já são ultrapassadas e batidas, como é a Comic Sans, por exemplo. Tá? Então, quando você for escolher as fontes, você vai ver que você tem 3 grandes famílias. Você tem as fontes que são chamadas de serifadas, que são aquelas que tem aquela barrinha embaixo do A, tem aquela barrinha em cima do M, do N, tem aquela serifa que chama. Tá? Então, eles têm aquele acabamentozinho nas pontas das letras. Vocês têm as fontes que são as sem serifa, ou a sans serif, que você vai encontrar. Então são as fontes que não têm essas linhazinhas, elas não têm a serifa. E você tem as fontes que imitam letras manuscritas. Qual é o cuidado que você tem que ter? Primeiro deles, nem toda fonte manuscrita é uma fonte boa para ser utilizada em um post. Explico. 2 motivos. Primeiro, as fontes manuscritas, elas normalmente demandam um tamanho maior de fonte. Por demandarem um tamanho maior de fonte, elas acabam ocupando muito mais espaço do seu post. Ah, mas tem fontes que são bem pequenininhas. Tem. Aí é o problema número 2, elas acabam sendo ilegíveis. Acaba sendo difícil de você conseguir enxergar o que está escrito ali. E você quer que as pessoas leiam o seu post, você não quer que as pessoas achem um desenho bonito. Fontes assim, todas cheias de rabiscos, e isso e aquilo outro, são fontes lindas para convite de casamento. Elas não são fontes que devem ser utilizadas no seu post. Para você fazer o seu post, você tem que usar fontes que sejam legíveis. Esse é o seu alvo. Usar fontes legíveis, deixar o seu post legível. Também não é uma boa ficar misturando um monte de fonte. Escolha 2 fontes por carrossel, por post, use durante um tempo, depois se você enjoar, você troca, mas não fique trocando de fontes ou usando 300 fontes ao mesmo tempo. Escreve o título numa fonte, a headline numa fonte, escreve numa outra fonte e a outra. Isso acaba não sendo uma boa, tá? Porque acaba gerando uma confusão mental em quem está vendo o seu post. Então eu te aconselho a usar no máximo 2. Você vai colocar lá para dar destaque, de repente uma, e depois um subtítulo com uma outra. É o que normalmente eu aconselho você a usar. Para arquivos digitais, as letras sem serifa são consideradas mais agradáveis para a leitura. Tá? São letras que têm um apelo um pouco maior para as pessoas poderem achar legal, gostarem, por exemplo, e achar mais legíveis. Tá? As fontes serifadas são normalmente aquelas que são mais agradáveis para leitura em papel. Tá? As pessoas gostam de ler impresso uma fonte serifada mais do que elas gostam de ler. Assim, lógico, como eu falei no começo, é gosto, tá? É gosto, isso é uma média, um geral, tá? Então, procure usar fontes que deixem mais legíveis e se você quiser enfeitar um pouco, usar a fonte manuscrita, tome muito cuidado com a fonte manuscrita. Especialmente e eu quase ia me esquecendo disso, se você estiver usando, se você quiser dar uma ênfase e usar, por exemplo, ela toda em letras maiúsculas. Existem diversas fontes manuscritas que são impossíveis de ler se você escrever tudo em caixa alta, tá? Impossíveis de ler, porque a letra maiúscula delas normalmente é a que é mais enfeitada.
a que é maior, a que tem todo um rebuscado ali para tentar chamar a atenção. E aí quando você põe todas elas maiúsculas, fica assim dificílimo de conseguir ler, tá? Então minha dica é mais essa daí, né? Cuidado com as fontes manuscritas. Se você for tentar escrever tudo em caixa alta, fuja delas, certo? Outra coisa, né? Minha quinta dica para vocês. A quinta dica é: quando você vai fazer um post e você pensa em como vai fazer, um dos elementos mais importantes para fazer parte da sua postagem é uma imagem, né? Uma imagem que represente alguma coisa. Então, normalmente inclusive, uma confissão aqui, a etapa que eu mais demoro quando eu estou fazendo os meus posts, é selecionar as imagens, é a etapa de selecionar as minhas imagens. Porque uma imagem, ela traz consigo muita coisa, né? Aquela famosa frase, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. E ela traz consigo muita coisa, ela traz uma simbologia, ela tem que trazer, né? Alguma simbologia, alguma coisa para você colocar no seu post. Não adianta você você decidir fazer um post sobre clareamento e aí você posta lá, está montando seu post e decide colocar uma imagem. Que imagem que você vai colocar? Ah, vou colocar um gato vestido de, sei lá, de bombeiro. Qual foi o sentido dessa imagem? Qual foi o sentido de colocar essa imagem ali? Nenhum, ela não tem nenhum tipo de simbologia, ela não traz nada para quem está vendo. Então, tente correlacionar, puxar de repente uma palavra daquilo que você está escrevendo no seu post, ou algum sentido, transpor isso para alguma coisa do dia a dia de quem vai ver o seu post, quem vai ler o seu post. Isso é uma coisa interessante para você fazer, porque quando você transpõe isso para quem está vendo o seu post, para a pessoa que está assistindo o seu post, ela vai conseguir memorizar ou pelo menos pegar a informação de uma forma diferente. Então, se você vai falar sobre a liberdade de escolha que o cara tem de usar um clareamento caseiro, fazer com qual tipo de clareamento caseiro, para ele poder escolher que ele pode fazer 1 hora por dia, que ele pode fazer 4 horas por dia, que ele pode fazer 6 horas por dia, dependendo do gel clareador que você tem, você pode pegar, por exemplo, um menu, né? Um menu de um restaurante, porque o cara vai ter um poder de escolha. Então você está mostrando ali de uma forma diferente, ao invés de deixar aquilo só dentro do mundo da odontologia, você está trazendo isso para o mundo dele, do dia a dia dele também, tá? Se você assinar o Canva, você vai ter acesso a uma biblioteca de imagens, vídeos e sons, inclusive gigantesca, tá? Então você também tem acesso a muita imagem, você tem acesso tanto a imagens de fotos de alta qualidade, quanto a desenhos, ícones e desenhos como se fossem emojis, né? Assim, desenhinhos também, ilustrações, não só necessariamente fotos. Ah, mas eu não estou assinando. Não tem problema. Existem bancos de imagens gratuitas na internet que são ótimos. Inclusive, muitas imagens que você vai ver no Canva são desses bancos de imagens gratuitas que já estão lá. Um deles é o Pexels, como se você escrevesse Pixels, só que em vez de usar o I no começo, você vai usar o E, tá? É um banco de imagem gratuita. Você tem também o Unsplash, esses são os dois preferidos. Quando eu não encontro a imagem que eu quero no Canva, eu vou buscar nesses dois, tá? E aí lá você consegue procurar e baixar essas imagens. São imagens royalty free, então você não tem que pagar royalties para usar, e para uso gratuito, de download e uso gratuito. Tá? Então você pode baixar suas imagens nesses dois portais, por exemplo. Existem outros, Pixabay, por exemplo. Então você vai encontrar algumas daquelas grandes, que se você procurar no Google imagem gratuita, as primeiras que vão aparecer vai ser aquele iStock, Stock Photo, esses assim, que eles têm algumas imagens gratuitas, mas não são bancos 100% gratuitos. Então eles até deixam você usar, mas vai ficar com aquela marca d'água, tá? Nesses aqui você não tem marca d'água, nesses dois que eu te falei, nesses três na verdade, né? Porque eu falei do Pixabay, o Pexels e o Unsplash, nenhum deles tem marca d'água, tem nada dessas coisas. Você tem um acesso gratuito a essas imagens e você pode usá-las também sem
pagar nenhum tipo de royalty, tá? Às vezes a gente quer remover o fundo da imagem também, né? Ah, eu gostei dessa foto, mas é uma flor, por exemplo, mas eu queria só a flor para colocar no cantinho ali do meu post, eu não queria esse fundo todo. Se você tem a assinatura do Canva, o Canva tem um removedor de fundos. Ah, mas eu, de novo, não tenho assinatura do Canva, não quero fazer assinatura do Canva. Como eu te disse, dá para se resolver sem. Existe também um site chamado remove.bg, remove.bg, em que você faz o upload da sua foto, dessa imagem, você só vai ter muito mais trabalho, tá? Porque se você estiver dentro do Canva, você achou a foto que você quer, você clica, ela vai para o seu post. Você vai lá na edição de imagem, clica para fazer a remoção do fundo, ele faz a remoção do fundo. Se você não estiver usando o Premium, você estiver usando o Free, o que você vai fazer? Você vai lá nos bancos de imagens, seleciona lá a imagem que você quer, faz o download. Aí você entra no site do Remove, aperta lá para fazer o upload da foto, sobe a sua foto, aí você vai clicar lá, ele vai fazer a remoção do background, você clica para fazer o download da sua foto, aí você pega essa foto que você fez sem fundo e sobe no Canva. Então você tem só esse trabalho a mais. Mas, se você está ainda aprendendo e acha que vale a pena, que acha que não vale a pena a assinatura do Canva, se não me falha a memória, antes que eu esqueça também de falar, a assinatura do Canva, se não me falha a memória, é em torno de R$240 anuais, tá? Também não é nada muito caro, viu? Então, você tem alternativas. Então, não é por falta de imagem que você vai deixar de fazer seu post também. A sexta dica é sobre o tipo de post que você está fazendo. Como assim sobre o tipo de post que eu estou fazendo? Bom, se você vai fazer um Reels, se você vai fazer um Story, você tem um formato de imagem, um formato de vídeo que você vai colocar, tá? Se você não sabe ainda, volta lá no meu feed, tem um post lá sobre isso com todas as imagens, já salva lá para você poder arrumar o seu, tá? Se você vai colocar um post, vai fazer um post no Instagram, você vai fazer um post lá pro Facebook, existe uma margem da sua postagem. Dentro do Canva, ela vai aparecer como uma linhazinha rosa. Conforme você vai arrastando os itens dentro do Canva, você vai ver que essa linhazinha rosa vai aparecer para você. Ela é uma margem de segurança. Essa margem de segurança, ela aparece porque em certos dispositivos as suas imagens podem não aparecer, ou podem aparecer cortadas quando elas estiverem para fora dessa margem. Então ele gera essa margem de segurança, que é para você não fugir muito. O que tiver mais importante tem que estar dentro dessa área de leitura, tá? Você tem que respeitar essa área de leitura, senão você pode acabar cortando pedaços do seu texto, pedaços das suas imagens. Todo esse trabalho que você teve para selecionar a imagem, subir, tirar o background, voltar, colocar, não sei o que, de repente ela fica cortada porque você não respeitou a margem, tá? Da mesma forma, um texto que você escreveu, que você teve todo um trabalho para elaborar, você teve todo um trabalho para fazer, teve todo um trabalho para escrever, para digitar, para colocar lá no Canva, para de repente quando você vai ver lá a postagem no Instagram, está cortado um pedaço do texto porque ficou para fora dessa margem de segurança, ficou para fora dessa área de leitura. Então tome cuidado com isso, isso é super importante, você respeitar essa área de leitura, tá? Porque senão seu post vai aparecer cortado mesmo. E por último, a sétima dica que eu quero te dar, essa é bem interessante. Não sei se você já reparou nisso, mas quando você olha uma postagem, quando você vai olhar um post, os seus olhos eles fazem um caminho, né? E qual caminho é esse? Primeiro você olha para o canto superior esquerdo do post. Depois seus olhos correm na mesma direção. Depois eles descem para o canto inferior e depois eles vão para o lado oposto, tá? Então, os nossos olhos são treinados odontologicamente, né? Primeiro eles vão para o quadrante 1, depois eles vão para o quadrante 2, tá? Então lembrem disso. Você vai escrever sua headline, você vai querer posicionar sua headline, onde que ela tem que estar, o seu título, para chamar atenção. O que você mais quer que o cara que chame atenção
do cara que vai ver seu post tem que estar aqui, nesse cantinho de cima, tá? Tem que estar no cantinho de cima do lado esquerdo, onde o cara vai enxergar, tá? Onde ele vai ver, onde é a primeira coisa que ele vai bater o olho. Ele chegou ali, ele vai, opa, bater o olho ali. E é ali que ele vai começar a olhar o seu post. Depois ele vai seguir com o olho, vai voltar e depois vai seguir com o olho de novo. Então, preste atenção nisso. Quando você estiver fazendo a diagramação do seu post, eu tenho uma imagem que eu quero que cause um impacto na pessoa, que é a imagem que vai chamar a pessoa para olhar o meu post. Coloque ela no canto superior esquerdo, tá? Onde você vai ver, onde o olho da pessoa vai bater de frente. Imagine que você está lendo, tá? É como a gente lê, né? A gente começa da esquerda para a direita e vai lendo, né? Então a gente vai da esquerda para a direita, vai até o fim da linha, volta para o começo da linha. É assim que a gente vai, é assim que os nossos olhos são treinados para correr, é assim que eles vão correr no seu post, tá? Então é assim que as pessoas vão olhar o seu post, certo? Essas foram as 7 dicas que eu tinha para dar para vocês. E agora eu quero te fazer um desafio, tá? Eu quero pedir para você que tem dificuldade, que está começando a fazer seus posts, ou que já faz seus posts há um tempo, mas gostaria de ouvir a minha opinião, ouvir o que eu tenho para te dar de dica para melhorar o seu post. Então eu vou pedir para você comentar aqui embaixo, ou mandar já direto para mim, por direct, um dos seus posts, que eu já vou fazer uma análise e vou mostrar para você como eu melhoraria, como eu mudaria, se eu mudaria, né, alguma coisa no post que você fez, certo? Galera, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Aquele abraço e tchau!